Pai, nós queremos te adorar nessa noite, queremos te agradecer e também te engrandecer, porque tu estás acima de tudo e acima de todos, e além de ti não há Deus. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai, o nosso Jeová Jireh, que supre as nossas necessidades. Tu és o nosso Jeová Rafá, o Deus que nos sara, o Deus que nos cura. Tu és o nosso Jeová Nissi, a nossa bandeira. Tu és, Pai, o nosso Deus. E a tua igreja te louva, a tua igreja te adora. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, as nossas contribuições, a nossa vida. Pai, nós queremos te adorar, porque tudo que somos e temos é do Senhor, e reconhecemos a tua grandeza, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e te pedimos nessa hora, Pai, fale aos nossos corações, alimenta-nos com a tua palavra, pois tu és o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos do Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco nesta noite, abraça-nos com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E aquele que crê assim diz, você pode dizer glória a Deus. Fale comigo assim: Jesus é bom. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos ler os versos 35 e 36 de Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, do versículo 35 até o versículo 36. Hebreus capítulo 10, verso 35. Somente quem encontrou, diga amém. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Glória a Deus pela sua palavra. Eu acabei lendo até o 37. Amém? Vamos repetir assim: não devo abrir mão da minha esperança e nem confiança na promessa da palavra de Deus. Amém? Levante a sua Bíblia e declare assim comigo: esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, e eu agora serei ensinado neste livro princípios eternos que jamais mudam. A minha mente está alerta e o meu coração está aberto. E eu jamais serei o mesmo, pelo poder transformador da palavra de Deus. Senta no seu lugar e fala para a pessoa do seu lado assim: não desista. Fala para a pessoa agora do outro lado: não desista. Eu vou pedir umas 3 ou 4 pessoas aí adultas para colocar no plantão ali na salinha ali, para controlar ali as crianças, ou então fecharem a porta lá, para a gente ajudar a gente aqui na ministração dessa noite. Amém? Fala comigo assim: não desista. Queridos, a Bíblia nos ensina que a vitória só chega para quem persevera. A vitória só vem para quem não desiste. E eu queria, nessa noite, falar para vocês sobre esse princípio da palavra, onde a carta aos Hebreus diz que por isso a gente não pode abrir mão da confiança que nós temos, ou seja, da fé, porque nós seremos recompensados, ricamente recompensados,
seremos ricamente abençoados se a gente perseverar, se a gente não desistir, se a gente obedecer à palavra de Deus, porque em breve o Senhor Jesus está voltando e Ele tem a recompensa em suas mãos. E eu queria deixar claro para a igreja que a paciência, junto com a perseverança, são as chaves que vão levar você a viver o cumprimento da promessa na sua vida. Esse ano de 2025, nós iniciamos o ano com uma palavra profética, liberada para a igreja, especificamente vinda através da direção de Deus pela vida da pastora Lude, obviamente em oração, em concordância com o pastor, sobre que 2025 é o ano do cumprimento das promessas. E todos nós vivemos debaixo de promessas, e Deus tem promessas para a minha vida, Deus tem promessas para a tua vida, Deus tem promessas para as pessoas que estão do teu lado, pessoas sentadas à sua direita e à sua esquerda. O nosso Deus é um Deus rico em promessas. Mas quem alcançará essas promessas? Somente aquela pessoa que vai usar essas duas chaves, a paciência e a perseverança. Fale comigo assim, paciência e perseverança. Eu me lembro que, início desse ano, nós ainda não podemos anunciar completamente, mas eu queria contar para os irmãos sobre algo, um projeto de ordem espiritual que o pastor Davi tem empreendido, um projeto para abençoar vidas, um projeto para salvar famílias, um projeto da parte de Deus nascido em oração, um projeto de Deus para transformar vidas, um projeto de Deus para ser bênção na vida das pessoas, um projeto em obediência ao que Deus pede a gente para fazer, um projeto que diz respeito à palavra de Deus, onde o Senhor nos ensina ali no livro de Josué que as 2,5 tribos que receberam a herança do lado de cá do Jordão, tiveram que fazer um compromisso de atravessarem o Jordão para ajudar os seus irmãos a também tomarem posse da terra prometida. Ou seja, enquanto Moisés ainda estava vivo, já haviam 2,5 tribos que haviam conquistado a sua promessa do lado de cá do Jordão. E Moisés fez o seguinte compromisso com eles: ora, quando chegar a hora dos seus irmãos que ainda não receberam a sua herança atravessarem o Jordão para lutar contra os inimigos, a tendência era forte daqueles irmãos que já estavam tranquilos na sua promessa, já tinham conquistado as suas terras, já tinham cumprido, digamos assim, o dever de vencer os inimigos e expulsar os inimigos. Era muito fácil aquele povo de Deus dizer assim: olha, já que eu estou no meu cantinho, deixa agora os meus irmãos atravessarem sozinhos e lutar por eles. Só que isso não seria justo, porque esses irmãos que conquistaram a promessa, eles venceram e expulsaram os seus inimigos com a ajuda de todas as 12 tribos. Então não era porque 2 tribos já receberam a promessa que agora eles iam deixar os irmãos avançarem sozinhos contra os inimigos. E às vezes nós temos essa tendência na nossa vida, de que quando nós alcançamos a promessa, a gente baixa a guarda. A gente se torna vulnerável novamente, e nós nunca podemos baixar a guarda, mas sempre estar em alerta. A Bíblia vai falar que era tempo dos reis saírem à guerra, na primavera, quando Davi resolveu ficar em casa, no palácio, e Davi não foi à guerra. Ele baixou a guarda, e ele, entre aspas, ele descansou em um momento que ele deveria estar na guerra. E aquilo lhe custou muito caro. Ele custou nos momentos de sua ociosidade, ele no terraço do seu palácio, avistou uma mulher que se banhava, e aquele apenas olhar chegou ao seu coração. Chegando ao seu coração, aquilo virou uma cobiça, e como ele era rei no trono, não havia ninguém acima dele, ele poderia fazer o que quisesse. Ele acabou convidando aquela mulher para vir ao seu palácio, e ele entrou em um pecado que lhe custou muito caro para o resto da sua vida. Porque nós temos a tendência a não lutar para com que os nossos irmãos alcancem a promessa. E sendo assim, eu envolvido nesse projeto, um projeto para a nossa cidade, um projeto para a nossa igreja, um projeto para abençoar homens, um projeto para abençoar vidas, um projeto com 1 ano de dedicação, trabalhando
até que em um momento de reuniões estratégicas com outros irmãos da fé, foi levantado uma questão onde esse projeto não podia ser liberado, não estava autorizado que esse projeto acontecesse. E a gente passa a se perguntar, mas como que alguém de Deus se levanta para opor algo que é de Deus? Como que alguém que está fazendo o projeto da palavra de Deus pode se opor a algo que é para a extensão do reino de Deus? Eu queria que os irmãos soubessem que na vida nós enfrentamos oposições externas, mas muitas vezes também oposições internas. Oposições que vêm de fora, mas também oposições que vêm de dentro. Oposições espirituais, como você vai ver no livro de Neemias. Neemias reconstruindo os muros, as oposições externas vinham através de Tobias e Sambalate com as ameaças, mas também havia oposições internas, onde o próprio povo judeu oprimia os seus irmãos. Alguns deles não acreditavam no projeto, mas isso faz parte da vida, isso faz parte do projeto de Deus e das dificuldades que nós temos. Mas a grande verdade é que, de uma forma ou de outra, com as lutas que vêm ou as dificuldades, Deus tem uma promessa para você nessa noite, não desista, mas persevere, porque a vitória está a caminho. Fala para a pessoa do seu lado, não desista. E a gente faz essa reunião, e a decisão foi, o projeto não está autorizado, você não pode seguir adiante. Fazendo aqui uma comparação e a analogia com o Ministério Escolha Brilhar e o tema do congresso esse ano, voo autorizado. No nosso caso, tudo já pronto para decolar e veio a direção da torre de comando. O voo de vocês não está autorizado. Você não está autorizado porque não sabemos por que não está autorizado. Sem justificativa, e você começa a se perguntar, Deus, por quê? Talvez eu deva desistir. Senhor, eu devo passar por isso. Mas, Senhor, eu estou fazendo algo para promover o teu reino, para avançar a tua obra. E reunião daqui, reunião dali, e oração e busca, e se passa um ano, e depois de um ano se consegue uma diretriz, ou uma, digamos assim, uma luz no fim do túnel. Não, vamos marcar uma reunião novamente com os líderes, para a gente explicar os motivos e tentar achar uma solução. E debaixo de oração, de busca, de jejum, marca-se essa reunião com os líderes, e senta-se para conversar nessa reunião com os líderes, e depois do final dessa reunião com os líderes, a resposta foi pior do que a primeira. A resposta foi ainda mais dura. As portas que estavam fechadas a cadeado, agora não tinham apenas um cadeado, tinham 7 cadeados. E naquele momento, de volta daquela reunião em viagem, com aquele projeto não vai dar certo, eu senti, naquela viagem dentro do carro, o Espírito Santo falar comigo assim, não desista. Siga em frente. Não desista, porque eu sou fiel com a promessa que eu fiz. Não desista do projeto de amar pessoas. Não desista do meu projeto de ser igreja e fazer igreja. Não desista do projeto de fazer a minha obra. Não desista do projeto de cuidar de vidas, mesmo quando muitas vezes nós não somos cuidados ou bem interpretados. Não desista de amar pessoas, mesmo quando você não é amado. Não desista de compreender, mesmo quando você não é compreendido. Não desista de fazer o que eu chamei você para fazer, mesmo quando outras pessoas podem desistir. E o projeto de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, persevere e tenha paciência, porque Deus tem bênçãos para a sua vida, Deus tem promessas, esse é o ano do cumprimento das promessas, mas somente para quem não desiste e persevera. Amém? Eu estava aqui quando cheguei, no momento do louvor, agora no início do culto, e observando o louvor, o ambiente de adoração nessa igreja, as pessoas louvando e adorando, as canções sendo cantadas, mas eu me lembrei de quando eu cheguei aqui na igreja. Eu assumi a igreja em 2 de julho de 2016, onde essa bateria ficava ali naquele cantinho ali, mais ou menos à minha direita,
não tinha aquário para equalizar o som, para trazer um som mais confortável, não havia esse forro sobre vossas cabeças termoacústico, para ajudar tanto a temperatura quanto na acústica, não havia esse forro. Não havia esse altar aqui, de concreto, muito bonito, não tinha isso. Não havia iluminação, essa iluminação que você está vendo, não havia porta de vidro ali, não havia uma cabine de som como aquela. Me lembro quando nós chegamos aqui, o calor e a guerra espiritual, que a gente não sabia se a guerra nossa era mais com alguns demônios ou se era com os pombos que ficavam soltando torpedo na cabeça do povo. Um dia os irmãos já tinham que escolher estrategicamente onde sentava. Não era assim, irmão? O povo mais antigo aí está dando risada, né? Os mais antigos, os mais velhos. Alguns jovens que lembram também. Mas foi assim, irmãos. A acústica era muito ruim. A gente não conseguia ouvir o que era falado. O altar estava ali, eu pregava dali, e o fundo da igreja estava aqui, uma distância muito grande. Quem estava aqui no fundo não conseguia entender. Quem lembra dessa época? Dava para entender, irmão? Não tinha como entender. Eu me lembro de ver pessoas, visitantes, chegarem na igreja, a porta fechada. Quando abria a porta que o visitante entrava, ele recebia o impacto do som, a pessoa botava a mão nos ouvidos. Muita dificuldade. Eu falei, Senhor, como que nós vamos trabalhar, continuar perseverando em um lugar assim? Dava vontade, muitas vezes, de desistir. Porque a gente falava, nós estamos trabalhando contra nós mesmos. Uma dificuldade para você orar e jejuar e trabalhar e evangelizar para uma pessoa vir à igreja, para quando chegar aqui a pessoa não ser bem cuidada. E eu orava e passava dificuldades. Não pensava em desistir de Jesus, nem desistir da igreja. Mas essas dificuldades, os irmãos estão entendendo bem o que o pastor está querendo falar, aqueles momentos onde traz desânimo para as nossas vidas, onde parece que a gente está remando e não está chegando a lugar nenhum. Quem está entendendo, diga amém. E eu queria louvar a Deus também, aproveitar e agradecer a Deus pela vida dessas pessoas, muitos que estão aqui. Hoje a igreja, graças a Deus, tem sido abençoada, a igreja Gera Vida tem crescido, mas tem muita gente que está aqui desde o início. Tem pessoas que estão aqui que nunca desistiram na época que não tinha estrutura para som, não tinha estrutura de instrumentos ou de louvor, onde o louvor não era assim, como nós ouvimos aqui hoje. Havia interesse, havia vontade e tudo, mas haviam também grandes dificuldades. E essa turma que está aqui, que nunca desistiu, o pessoal do louvor, está ali nosso irmão Samuel, que está aqui desde o início, não desistiu. Está ali nosso irmão Jurandir, louva a Deus pela sua vida, nunca desistiu. É claro que eu não vou falar aqui dos outros também, pastores como Alfeu, pastora Graça, o irmão Ney, que acabou de subir aqui, também fez essa abertura. Irmãos que estavam aqui trabalhando no ministério com toda dificuldade, as nossas irmãs queridas da intercessão, a irmã Amandinha, todas as irmãs da intercessão, não dá para citar o nome de todo mundo, mas eu queria louvar a Deus por pessoas que sempre estiveram aqui, mesmo passaram momentos difíceis, tiveram motivações talvez para desistir, não, a igreja não está bem ajustada, passamos fases difíceis, de ajustes, mas eu queria louvar a Deus, porque a promessa só chega para quem não desiste, e porque essas pessoas não desistiram, nós hoje temos colhido as promessas e as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Que promessas? De um ministério de louvor que tem crescido e abençoado, de um ministério de integração, de um ministério de intercessão, um ministério de artes e de dança que tem crescido e sido abençoado. Por quê? Porque as pessoas não desistiram e elas usaram paciência e perseverança. Fala para a pessoa do seu lado, não desista. E eu vinha nessa reunião, e nessa reunião desse projeto de Deus, onde a porta foi fechada para nós. Você não pode avançar com esse projeto de resgatar famílias, um projeto para abençoar outras igrejas. E eu me lembro de algo que aconteceu quando eu comecei a ter uma parceria com um evangelista lá de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, o evangelista Pedro Deolindo, que tem esse projeto que começou aqui pelo sertão, no estado de Sergipe, com aquele caminhão, aquela carreta que evangelizava. E ele me contou toda a história de como ele veio para o sertão. O evangelista participou um dia, pela primeira vez como novo convertido, convidaram ele para uma cruzada evangelística.
E por coincidência, essa primeira cruzada que ele participou como novo convertido, ele como empresário, foi na Bahia, em uma cidade chamada Ribeira do Pombal. E nessa cidade ele ouviu o evangelista, se não me falha a memória, foi o Rubens Cunha, que acho que é de Natal ou é Fortaleza, pregar o evangelho, fazer um apelo e uma multidão aceitar Jesus. E aquele evangelista, empresário que estava orando a Deus, pedindo algo para mostrar a vida dele, aquele evangelista sentiu o Espírito Santo falar ao coração dele, é isso que eu quero que você faça. E ali estava nascendo o evangelista. Aí ele foi calcular quanto que era o aluguel de palco, de som, porque ele ia bancar tudo com as empresas dele. Quanto que era por mês, tal, foi fazer conta. Ele viu que era mais necessário ele comprar tudo para sair evangelizando. Aí ele teve a ideia de montar aquela carreta, onde o fundo da carreta abria, virava um palco, comprou tudo, colocou lá, e foi pesquisar nas redes sociais. E naquela época, acho que há 15 ou 20 anos atrás, eu não lembro, ele foi pesquisar qual a região menos evangelizada do Brasil, Nordeste. Qual o estado menos evangelizado do Nordeste, Sergipe. E ele decidiu, a carreta vai para lá, a carreta só vai sair do estado de Sergipe depois que fazer evento de evangelismo em todas as cidades do estado. Foi nessa época que nós nos conhecemos. Chegamos a participar de alguns eventos juntos. Eu lembro que nós nos conhecemos na época que foi através onde nós somos com o evangelista Chad Daniel. Eu estava nesse dia fazendo a tradução em uma cidadezinha que eu não lembro o nome, uma cidade bem pequena no interior de Sergipe. Nós chegamos lá com os dados de que a cidade só tinha 3 igrejas evangélicas. E dessas 3 igrejas evangélicas, cada uma tinha mais ou menos 15 membros. Então todo mundo estava lá ajudando no projeto. As 3 igrejas se envolveram. Só tinha 3 igrejas, cada igreja com 15 membros, nessa cidade do interior. E nós fazemos o evangelismo naquela carreta por 2 dias. E por 2 dias naquele evangelismo, quando nós fizemos o apelo, somente naqueles 2 dias, 200 pessoas entregaram a vida para Jesus. Porque existem pessoas que não desistem. E quando nós estávamos conversando, estudando sobre a possibilidade de fazer esse projeto aqui na Bahia também, nós conversamos muito com o evangelista Pedro. E o evangelista Pedro me contou algo que eu achei muito interessante. Ele disse que no início, para essa carreta sair de Santa Catarina e vir para o Nordeste, a batalha espiritual que foi, que vocês não têm noção. Só para você ter uma ideia, o motorista que veio trazendo, que era um cristão, foi quem montou o projeto desde o início, era um irmão da igreja, que ajudou a montar o projeto tudo. No meio da viagem, trazendo a carreta para cá, o cara que já tinha mais de 10 anos, que não tinha problema com drogas, voltou a usar drogas na estrada. E começou a vindo de lá para cá, viajando, com a data marcada para começar a cruzada para ganhar almas. E o projeto estava escrito no fundo da carreta. Quem lembra que a carreta passou aqui? Na carreta estava escrito 1 milhão de vidas para Jesus. Esse cara teve uma recaída que ninguém sabia, e essa carreta não chegava nunca. E ele começou a pesquisar onde estava essa carreta, e ninguém sabia onde estava. Depois que ele foi descobrir, a carreta estava parada, abandonada em um posto aqui, próximo à Feira de Santana, na cidade de Alagoinhas. O cara voltou a usar drogas na viagem, começou a pegar os equipamentos da carreta e a vender para trocar por drogas e gastar com drogas e prostituição. O cara pega o avião, vem para cá, descobre onde está a carreta para resgatar a carreta. Quando vai achar o cara estava drogado nos prostíbulos. Ele vai orar, quando ele vai orar pelo cara, o inimigo toma a voz do cara e fala, eu não vou permitir essa carreta chegar no Nordeste. Eu não vou permitir esse negócio de 1 milhão de vidas para Jesus. Eu não vou deixar isso acontecer. Mas o evangelista, Pedro, talvez menor do que eu, acho que a minha estatura dá 2 do Pedro Deolindo, levantou a mão cheia de autoridade e falou, demônio, sai da vida dele, porque nós vamos cumprir a missão e a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Sai da vida dele em nome de Jesus. Orou por aquele homem, colocou ele de volta para ser tratado na sua cidade, recuperou novamente aquele caminhão, comprou os equipamentos. A carreta passou 8 anos no estado de Sergipe e muitas almas foram ganhadas para Jesus, muitas vidas se renderam aos pés de Jesus. Passou aqui um tempo conosco, 1 ano aqui na Bahia, mas eu quero declarar que essas coisas só acontecem com pessoas que não desistem. Fala para a pessoa do seu lado, não desista. E o evangelista Pedro me contou outra história. Ele falou que quando ele veio pela primeira vez para o Nordeste,
o pastor dele orou por ele lá em Santa Catarina. E o pastor falou assim para ele: você vai enfrentar 2 inimigos nesse projeto de evangelização do sertão. Mas um inimigo você não precisa se preocupar, que você vai enfrentar o diabo. Oposições do inimigo. Como sempre o pastor enfrentou, como eu acabei de contar para você. Essa já foi a primeira, antes da carreta chegar. Espírito de intimidação. Ele falou, você vai enfrentar esse espírito da intimidação, o inimigo. E o pastor, orando por ele, falou, mas não tenha medo, porque o inimigo já foi vencido na cruz do Calvário. O diabo já pisou a cabeça da serpente e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas tem um outro inimigo que esse é mais perigoso, esse é mais terrível, que é o espírito da religiosidade. É aquele espírito onde tem pessoas de dentro, não os de fora, mas os de dentro que se levantam contra. São os próprios irmãos que oprimiam os judeus na reconstrução do muro. São os próprios irmãos de José que tentaram contra a vida de José. São os inimigos que nós enfrentamos muitas vezes dentro de nós mesmos, o medo que você enfrenta, os seus traumas de infância, para tentar fazer você parar, para tentar fazer você desistir. São aquelas pessoas que estão perto da gente, como Pedro chegou e falou para Jesus. Jesus começou a compartilhar a sua missão com os 12 e falou, olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos gentios, dos publicanos e pecadores, dos fariseus. Ele vai morrer, vai ser castigado, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar e irei adiante de vós para Galiléia. E Pedro, como um de dentro, tentando parar essa missão, falou, mestre, de forma alguma nós vamos permitir isso acontecer. Porque às vezes as oposições vêm de dentro. As oposições, a maior oposição que Jesus enfrentou no seu ministério foi a incredulidade do seu povo. A maior oposição que Jesus enfrentou foi daqueles que estão perto, como dos seus próprios irmãos, que a Bíblia diz que na sua própria cidade, em Nazaré, onde ele foi criado, ele não pôde realizar ali muitos milagres, porque o povo ficava dizendo, não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o irmão de Tiago, o irmão de filho de Maria, com seus irmãos? E a Bíblia fala que Jesus ali não pôde fazer muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Esse próprio Jesus que enfrentou a oposição do seu próprio grupo, que deveria falar do nome dele, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, foram os que mais se opuseram, os grupos religiosos. Grupos religiosos esses, que muitas vezes nós, para fazermos a obra de Deus, e eu voltando dessa reunião onde foi falado, não, você não pode fazer esse projeto. Eu entendi que nós estamos lidando com um espírito de oposição. Mas dentro de mim veio aquela voz que falou assim, não desista. E por não desistir, há 5 dias, nós fizemos uma reunião, e nessa nova reunião, já com novas pessoas, eles falaram, pastor, nós queremos pedir perdão e desculpa pelo que aconteceu, mas nós queremos declarar sobre a sua vida que nos aguarde mais alguns dias, que nós estamos resolvendo esse problema, mas eu quero dizer que a vitória vai chegar e a bênção vai chegar para a sua vida. Mas isso aconteceu porque nós não desistimos. Eu não sei para quem é que eu tive que montar essa mensagem hoje à noite, para quem é essa mensagem. Existem muitas vezes ministrações que o pastor traz aqui, que Deus já falou comigo há um mês atrás, mensagens muitas vezes que estão feitas há 1 ano, ou 5 anos, ou 10 anos, o Espírito Santo fala, volta, ministra aquela palavra de novo. Tem outras que nascem na madrugada, outros nascem no carro. Essa nasceu nessa manhã, o Espírito falando, ministra para o povo hoje, não desista. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas eu sei que Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para alguém, não desista. Não sei para quem, mas Deus está dizendo, não desista. Não desista da sua promessa, porque Deus tem promessas na sua vida. Gálatas capítulo 6, versículo 9, a Bíblia tem um texto poderoso sobre promessa, sobre não desistir. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Se não desistirmos. Eu gostaria que toda a igreja pudesse ler juntamente comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Não. Não podemos desistir, irmãos. Enfrentamos oposições de dentro,
oposições de fora, lutas, tempestades, desânimos, ameaças externas, ameaças internas, mas o Senhor fala contigo nessa noite. Continue em busca da sua promessa. Tenha paciência, tenha perseverança, que a promessa irá se cumprir na sua vida. E a única coisa que está autorizada na sua vida sobre desistir, eu autorizo você, em nome de Jesus, a desistir da ideia de desistir. A única coisa que você está autorizado a desistir é da ideia de desistir. Porque Deus tem promessas para a sua vida, e eu quero declarar em nome de Jesus, o que o Senhor prometeu está logo ali, está logo na esquina, está bem perto. Se você não desistir, a Bíblia vai nos falar em Tiago, capítulo 1, do verso 2 até o versículo 4. Irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por provações. Considere motivo de grande alegria, meu irmão, o passar por provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Fale comigo, perseverança. No entanto, a perseverança deve ter a sua ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes faltem coisa alguma. Fale comigo, paciência e perseverança. Quantas pessoas desistem quando já estão próximas da sua vitória? Na verdade, o mundo espiritual, ele se alvoroça, ele aumenta as suas ameaças quando você está próximo de receber as suas bênçãos. Você está próximo de receber a sua cura, próximo de receber o seu milagre, para tentar fazer você desistir, para tentar fazer você abrir a boca e confessar a sua própria derrota. Mas eu quero dizer que a promessa existe. Deus tem uma promessa contigo, Deus tem uma promessa com a sua família, mas isso não vem fácil. Deus prometeu a terra prometida para o povo, mas Deus também falou, olha, no meio daquela terra prometida existem gigantes, e não sou eu que vou tirar os gigantes para você. É você que tem que pegar a sua espada, e partir para cima dos gigantes. É você que tem que pegar a espada do Espírito e declarar para aquilo que afronta você, para aquilo que está tentando fazer você desistir em qualquer área da sua vida. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, pegue a sua espada, expulse os gigantes e não desista, porque Deus está produzindo em você perseverança e paciência para vencer os inimigos nas nossas vidas. Quem não desiste, alcança a promessa. Toca na pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, quem não desiste, alcança a promessa. Vira agora para a pessoa do outro lado e fala do outro lado para ela assim, ó, quem não desiste, alcança a promessa. Gênesis capítulo 50, verso de número 20, falando sobre a vida de José. José já estava agora governador do Egito. José já havia se reencontrado com seus irmãos, depois de toda aquela prova. José já havia passado 13 anos ali como escravo, virou governador, e agora José se vira para os seus irmãos, que ele poderia muito bem se vingar dos seus irmãos ali no Egito, e os seus irmãos estavam com muito medo de agora serem punidos por José, que se tornou o homem mais poderoso da terra, e os seus irmãos amedrontados, sem saber o que iria acontecer, e José falou para os seus irmãos, se aproximem de mim, não tenham medo. José perdoou os seus irmãos, abraçou os seus irmãos, e liberou essa palavra na vida dos seus irmãos, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Em outras palavras, José estava dizendo, o mal que vocês intentaram contra mim, o inimigo interno que eu enfrentei que tentou me destruir, porque eu não desisti da promessa, José estava dizendo, porque eu perseverei na promessa, porque eu não abri mão da promessa, porque eu continuei crendo no Deus que eu sirvo. Eu hoje cheguei a viver e ver com os meus olhos o cumprimento da promessa e as bênçãos para a minha vida e para a minha família, e não só para a minha vida e minha família, José estava dizendo, mas também para abençoar vocês, para salvar vocês e para salvar a humanidade inteira daquela fome terrível que se abateu naquela época. Então o mal que muitas vezes o inimigo intentou contra você, contra a tua casa, contra a tua família, Deus está projetando para que isso vire uma bênção, para transformar a maldição em bênção, em experiência
experiência na sua vida, como Tiago capítulo 1, para provar a sua fé, para te trazer músculos espirituais, para te trazer firmeza na perseverança de não desistir, porque a Bíblia é clara, a promessa só chega para quem não desiste e para quem persevera. Mas você encontrará motivos constantes para desistir. Você encontrará motivos para desanimar, para pensar em desistir. Mas nós não podemos pensar em desistir. Eu me lembro de certos momentos que a gente passa, onde a gente fica apegado à circunstância. A gente fica apegado à dor do momento, porque essa é a tendência e essa é a natureza do ser humano. Às vezes você entra em uma batalha na sua vida, onde você está batalhando, você está enfrentando algo, você está passando uma luta, você está enfrentando inimigos espirituais naquela área da tua vida, e você passa por batalha, você passa por dores, e às vezes quando você está passando aquele momento, às vezes você perde uma batalha, mas perder uma batalha não significa perder a guerra, porque uma guerra é feita de muitas batalhas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nós podemos perder uma batalha, podemos perder por um momento, mas no final da guerra, a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e que o inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário, e que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, e que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Fala para a pessoa do seu lado, você é mais que um vencedor. Mas a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, ou talvez a nossa falta de tempo de buscar a Deus ou de ler a Bíblia, a nossa falta de tempo de encher o depósito da fé dentro de nós, o tanque e o combustível da fé através de orações e busca, essa falta talvez de tempo ou de descompromisso, ou não sei o que quer que seja, torna alguns cristãos desanimados, que quando você perde uma batalha, aquela pessoa tomba e fica às vezes ali chorando, se lamentando. Ela baixa a cabeça e fica dizendo, Deus, não está dando certo. Deus, por mais que eu oro, eu estou te buscando, eu não estou vendo mudança. Será que não já é momento de pensar em desistir? Você lutou, você batalhou, mas você acabou perdendo aquela batalha. Aquilo que você queria não veio do jeito que você quis. O que você pediu não aconteceu do jeito que você pediu. Às vezes você interpreta e acha até que o teu inimigo conseguiu a vitória e que você foi um derrotado. E você começa a pensar em desistir porque aquilo morreu, ou aquele ciclo se fechou. Você tenta fazer voltar, mas não volta. Você tenta resolver o problema, mas não acontece. E às vezes você, por não estar alimentado a sua fé, você fica preso naquela situação, olhando o que está acontecendo, tentando mexer nisso, mas eu quero declarar somente para quem tem olhos espirituais nessa noite, que enquanto você muitas vezes está preso em circunstâncias do passado, há uma batalha que você perdeu aqui nessa área. A Bíblia diz que quando algo se encerra aqui, o teu Deus já está trabalhando algo novo lá adiante. Deus está chamando você para se coloque de pé, ó filho do homem, porque eu quero falar contigo. Eu não falo com prostrados, eu não falo com caídos. Quando você se posiciona na fé e fala, o meu Deus é o Todo-Poderoso, e você fica olhando para o que passou, Deus está falando, olhe para frente, porque eu já estou trabalhando em uma nova etapa da sua vida. Então Deus está trabalhando algo novo na sua vida. Aquilo que passou, passou. Deus tem uma nova história para você. Deus está iniciando uma nova etapa, uma nova história. E Deus está falando para alguém aqui nessa noite, não desista e mude a sua perspectiva nessa noite, porque eu sou Deus que faço nova todas as coisas, e eu quero fazer algo novo na tua vida, na tua casa e na tua família. Então eu quero saber onde é que está o crente cheio de fé que não vai desistir das promessas de Deus. Se você desistir, você não vai conseguir colocar a mão nas promessas. A promessa, ela existe. A terra prometida existe na tua vida, nas tuas finanças, no teu ministério, no teu casamento, em todas as áreas. A promessa existe, mas os gigantes também existem. E às vezes porque nós perdemos uma batalha ao enfrentar gigantes, ao expulsar os inimigos, tem gente que se dobra, se desanima,
acha que a solução é mudar de igreja, acha que a solução é deixar de congregar, acha que a solução é deixar de ler a Bíblia porque Deus não está resolvendo, acha que a solução são ações e atitudes carnais, são ações e atitudes terrenas, e nós não podemos vencer na nossa vida uma batalha espiritual com atitudes carnais. Nós não podemos vencer nas nossas vidas batalhas espirituais com ações da terra. Mas a Bíblia nos convida em Colossenses a olhar para as coisas do alto, a buscar as coisas do alto, a viver uma vida espiritual com uma perspectiva espiritual e não desistir das promessas de Deus para a nossa vida. Fala para a pessoa do seu lado, não desista. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, essa eu quero ler junto com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 22, versos 22, 23, 24 e 25. Lucas, capítulo 8, versos 22, 23, 24 e 25. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: certo dia Jesus entrou no barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. E então partiram. E enquanto navegavam, ele adormeceu. E abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e a tempestade cessou, e tudo ficou calmo. E então perguntou-lhes: onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem, e ele lhes obedece? Glória a Deus pela sua palavra. A Bíblia fala que Jesus convidou os seus discípulos com a ordem e falou assim: passemos para o outro lado. Vamos atravessar o lago, ou lago da Galileia, ou mar da Galileia, como você queira chamar, é a mesma coisa. E no meio desse processo, se abateu uma tempestade e um vento impetuoso, enquanto Jesus estava dormindo, descansando. E é exatamente, meu querido, minha querida, onde eu trago essa palavra profética para você nessa noite. Não desista, porque é exatamente no meio dos processos. É exatamente quando você está vencendo o que Deus mandou você fazer. Quando a gente está atravessando uma fase na vida. Assim como os discípulos estavam atravessando um lago, saindo do ponto A para o ponto B. É exatamente no meio dos anos de um casamento que as coisas começam a se deteriorar. É exatamente no meio de uma chamada ministerial que você começa a receber aquela provação para tentar fazer você desistir. É exatamente no meio daquele processo onde você olha para o final e não consegue enxergar ainda onde é que está o final, e você tenta voltar ou recuar, e você olha, eu não consigo também ver mais o porto ou o cais de onde eu saí. É exatamente no meio do mar, onde você não sabe quanto falta para chegar ou quanto falta para voltar, onde as tempestades se abatem. Onde o vento se levanta de tal forma que a gente pensa em desistir, a gente fala: mestre, será que o senhor não se importa, que parece que a gente vai morrer? E enquanto isso o senhor está dormindo. Eu estou clamando ao Senhor nessa fase da minha vida e o Senhor parece não responder, Jesus. Parece que eu estou vivendo novamente a palavra, eu estou clamando e parece que o Senhor está dormindo enquanto eu estou passando essa prova. Eu estou naufragando, Jesus, na minha fé. Eu não estou vendo resposta, eu estou orando, não estou vendo resposta. Eu já pensei em desistir, já pensei em mudar de igreja. Já pensei em me vingar com as próprias mãos, já pensei em fazer besteira, já pensei de tudo. Já fiz campanha, já orei, já jejuei, já busquei ao Senhor e ainda não ouvi resposta. Parece que o Senhor está dormindo. São nesses momentos que o inimigo das nossas almas envia um mensageiro das trevas para sentar no nosso ombro
e dizer para você: desista. Não vale mais a pena ficar insistindo nisso. Será que vale a pena você ficar passando por isso, por causa de alguém? São nesse momento que o nosso ego se infla, onde você estufa o peito e diz: fulano de tal não merece isso, ela não merece o meu perdão, eu não mereço passar por isso. E você começa a inflar o seu ego, você começa a pensar em não perdoar, você começa a pensar em abrir mão da sua caminhada da fé. O inimigo começa a fazer você questionar a palavra e perguntar: será que vale realmente a pena esse negócio de obedecer a Deus até o final? Eu já estou há tanto tempo orando e não estou vendo resposta. Fulano de tal às vezes chegou na igreja tem pouco tempo e já está colhendo as bênçãos. Já recebeu um milagre na vida dele. Para mim parece que Jesus está dormindo. Eu não consigo obter resposta porque é exatamente no meio do processo que a tempestade se levanta. É no meio da jornada da vida que se aparecem as crises. Existe uma crise na vida do homem chamada crise da meia-idade. A crise que bate por volta dos 50 anos. Quando o homem pensa: será que valeu a pena? Tantas coisas que eu planejei não aconteceram do jeito que eu planejei. É por volta dessa idade que muitos homens acabam se afastando da fé. Ou aqueles que não conhecem a Jesus acabam buscando uma aventura fora do casamento, para suprir essa crise existencial, essa crise que vem no meio do processo da vida, essa crise que se abate no meio da caminhada. Quando Jesus falou para você: eu quero te levar para o outro lado, eu quero te levar para ser um vitorioso, é exatamente no meio do processo que vem as crises e a vontade de desistir. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não desista, porque tem vitória do outro lado. Não desista, porque Jesus foi quem deu a ordem: passemos para outra margem, e Jesus está contigo no meio desse processo. Deus está dizendo para ti: não desista. Fala para a pessoa do teu lado: não desista. São em momentos como esse: não desista, que a gente precisa estar atento à voz do Espírito Santo dentro de nós, de continuar perseverando, de continuar buscando a promessa, de não deixar o desânimo nos pegar, de continuar com paciência orando e buscando ao Senhor, adorando ao Senhor e não desistir da promessa, porque a promessa vem, a promessa se cumpre, mas para quem não desiste. Fala comigo assim: quem não desiste, alcança a promessa. São nesses momentos que vem para pensar fazer a gente desistir. Algo inesperado muitas vezes acontece no meio do processo. Dia normal como outro qualquer. Dia de culto. Sexta-feira. Escolha brilhar. Culto das mulheres. Pastora Lude. Linda e maravilhosa. Cheia da unção. Preparada. Dia de meditação. Vem para o culto. E ainda tendo o esposo lindo e maravilhoso, pastor, como motorista, trazendo ela, dirigindo, e ainda estudando e discutindo pontos da mensagem, apoiando, motorista particular, e ainda assim, babá para cuidar das crianças. E ela fica no culto: eu vou cuidar das crianças, como sempre, o que eu amo fazer. E saímos para passear. E ali de repente, a gente vai o que seria comer alguma coisa com as crianças. Chega na sexta-feira à noite, a criança começa a passar mal. A filha mais velha. Começa a passar mal, e aí os telefonemas para os familiares: não, isso é normal, é uma virose, porque fulano de tal aqui em casa também teve, foi 3 dias desse jeito. Mas depois passa. Vômito, febre, cólicas abdominais fortes. Se passou o sábado, sexta para sábado, a primeira noite, sábado para domingo, a segunda noite, domingo para a segunda, a terceira noite, do mesmo jeito. E nada muda. Vamos para o médico, leva para o médico na segunda, faz avaliações, ainda não sabemos o que é. Vem a primeira suspeita, não estamos encontrando o que é. Pode ser que seja uma apendicite e tem que operar. Chama o cirurgião, entre em contato com o cirurgião, aguarda o cirurgião chegar, o especialista, para fazer os toques, os exames, e o cirurgião faz a avaliação, de repente vem um alívio: não é apendicite. Mas ela vai precisar seguir e continuar internada, porque nós ainda não sabemos o que é. E como ela vai precisar tomar medicamentos,
ela precisa ser observada pelo menos por 72 horas, que ela começou a tomar esse medicamento a partir da terça, quando já foi identificado que não era apendicite. Então, quantos dias já se passaram? O sábado, o domingo, a segunda, a terceira, na terça começou o medicamento. Então, previsão de alta lá para sexta-feira, se tudo estiver normal. Sexta dessa semana. Colocamos as nossas expectativas na alta. E até porque a sexta-feira, o sábado seria um dia legal, um dia especial. Primeiro porque nós tínhamos uma viagem projetada em família, e a viagem foi cancelada. Nós cancelamos primeiro, exatamente na sexta-feira, no dia que viemos para o Escolha Bilhar, no carro, conversando em família. Estávamos programados de ir para Juazeiro e Petrolina, em família. Mas aí porque Elise tinha um aniversário da melhor amiguinha dela da escola, que foi ontem, no sábado 16. E ela ficou muito em dúvida: pai, eu não sei se eu vou viajar, ou se eu vou para o aniversário. Eu falei: filho, o que você decidir, a gente vai estar junto contigo. E ela decidiu: não, pai, eu prefiro ficar, a gente não vai viajar. Eu queria muito viajar, fazer essa viagem, mas eu quero ir para o aniversário da minha amiga. Então ela abriu mão para ficar para o aniversário da amiga. E aí chega a sexta-feira, o momento da gente ouvir a alta, e o médico traz a resposta para ela: não, ela não vai poder ter alta, vai continuar aqui. Aí veio o momento, tanto para ela de desânimo, quanto para os pais, quanto para a mãe, quanto para mim. Porque veio um momento onde você começa a pensar: Senhor, será que o choro não está valendo a pena? Senhor, a gente não está conseguindo ver resultados das nossas orações. Senhor, os médicos já começaram a falar que não estão sabendo o que é. E a gente começa a se perguntar, é nos momentos de prova, de dificuldades e provações, que você está no meio do lago, onde o vento impetuoso bate, que você pensa: eu vou morrer. Você pensa: não tem saída. Você pensa: parece que Jesus está dormindo no barco, porque a gente chora, a gente ora, a gente pede, a gente canta louvor, a gente faz perguntas para Deus. Senhor, será que não está errando? Senhor, será que não é hora de tirar daqui e levar para outro lugar? Leva para um hospital melhor, tira daqui. E o que você mais ouve nesse momento são vozes da multidão. Cada um tem uma opinião diferente. Toma chá disso, toma chá daquilo, leva o chá escondido, tem que fazer aquilo, e tem que tirar daí, não sei quem é bom, não sei quem não é bom, e perguntas sem respostas, e vontade muitas vezes talvez de desistir do processo, de que eu tenho que mudar. O medo bate no coração, clama a igreja para orar, e a igreja daqui orando, gera vida orando, e a gente faz ato profético e ora, e consagra, e busca, e unge com óleo, e Deus está em silêncio, testando a sua fé. Da mesma forma que ele estava naquele barco dormindo, enquanto os discípulos estavam desesperados. Jesus está observando como que a gente se comporta. E no meio de tudo isso, hoje pela manhã, Deus me falou: você vai preparar essa mensagem falando sobre não desistir, sobre perseverar. E eu sentei agora, talvez 1h da tarde, comecei a escrever a mensagem, a ler alguns versículos, a anotar, a falar em não desistir, passando todo esse processo durante essa semana, sem ter respostas ainda, cheio de incógnitas na cabeça, sem saber por que as respostas não veio, a preocupação a ponto de quase chegar ao desespero, por saber de que os médicos não conseguem encontrar uma resposta, mas o Espírito mandando escrever a mensagem: não desista, baseado na fé, no Deus Todo-Poderoso, naquele que é o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. E por falar no meio, quando a gente está exatamente no meio dos processos das coisas, você está atravessando uma fase na tua vida, no meio onde a vontade e o desejo de desistir aparece, no meio da caminhada. Exatamente no meio da mensagem, quando eu estava na metade do esboço, escrevendo, o telefone toca. O telefone toca, chamada de vídeo. Lude e Elise, a gente sempre se fala por chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Aí ela: pai, eu falei: o que foi, filha? Quero dar uma notícia para você. Eu falei: o que foi? O médico veio aqui agora à tarde e falou que está quase tudo certo, provavelmente terça-feira eu vou para casa.
Amém? Glória a Deus. Porque enquanto eu estava sendo testado, no processo de não desistir, de saber que Deus é fiel e que Ele está no controle, onde às vezes parece que Jesus está dormindo com um travesseiro no barco da vida, a gente pensa em desistir, a gente pensa que Deus não está conosco, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: não desista, porque Jesus está contigo nessa fase. Ele é o Deus que nunca te deixa, que nunca te abandona e que prometeu na sua vida: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amém e amém. E a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: não desista. Não desista. Não desista. E são essas decisões, irmãos, que mudam a nossa vida para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. Tem momento da dor que você passa na vida. Existem provas que você passa na vida, onde Deus, na sua infinita graça e sabedoria, Ele é soberano e Ele decide como vai fazer e quando Ele vai fazer. Deus decide o tempo e o modo, o apostólico e o profético. O profeta aponta o tempo, quando, o profeta fala do futuro. O apostólico diz o como você faz. E Deus, Ele trabalha nas nossas vidas, Ele que decide o tempo e o modo. E existem provas que a gente clama e a gente pede a Deus, e Deus, com apenas um comando, com apenas uma palavra, Deus muda a história e faz um milagre, e te tira dessa dor, muda essa situação com apenas um telefonema. Deus é poderoso para fazer do jeito que Ele quer. Mas existem outras vezes onde a gente clama, onde a gente pede, onde a gente chora, onde Deus fala: filho, dessa vez eu preparei um treinamento diferente para você, eu quero provar a tua fé, eu quero te testar. E existem momentos que Deus quer tirar você, livrar você da cova dos leões. Tem momentos que Deus permite você ser jogado dentro do buraco, dentro da cova dos leões, para testar a sua fé lá dentro, mas Deus fala: filho, filha, não desista, porque eu estou contigo. Se eu permitir você entrar na fornalha aquecida 7 vezes mais, ou na cova dos leões, eu sou o Senhor teu Deus que entro juntamente contigo para te guardar, para te proteger, para te tratar. Existem provas que Deus prefere tirar e te poupar, para ensinar de que Ele responde orações. Mas outras Ele permite você passar, Ele quer que você passe, porque Ele quer abrir a porta da vitória sobre a sua vida. Não sei qual a fase que você está, mas a verdade é que Jesus nunca desistiu de você ali na cruz do Calvário e nem no Getsemane. Jesus poderia ter desistido, sim, Ele sendo 100% Deus, 100% homem, Ele foi tentado e pressionado a desistir. Quando Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, eu não estou querendo passar por isso. Contudo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Venha a vontade de desistir, mas eu quero dizer para você nessa noite: Jesus não desistiu de você. E o diabo não tem medo de quem começa. O diabo só tem medo de quem não desiste. O diabo não tem medo de quem começa, mas o diabo só tem medo de quem não desiste. O que é um pastor? Quem vem a se tornar um pastor? Um pastor é simplesmente um crente que se converteu um dia, saiu do mundo, entregou a sua vida para Jesus, não sabia nada de Bíblia, mas começou a orar, começou a ler a Bíblia, como um novo convertido, começou a pensar em desistir da igreja, passou por dificuldades, mas sempre foi obedecendo a Deus, foi passando as provas, foi ouvindo a direção de Deus. E como é que se faz um pastor? Um pastor é simplesmente um crente que não desistiu. Como é que você encontra um médico, um profissional de medicina de saúde? É o estudante de medicina que passou dificuldades e noites sem dormir, que muitas vezes não teve dinheiro para pagar a faculdade, que ficou muitas vezes sem comer para poder pagar os estudos, que passou provas, que
morou muitas vezes em repúblicas, que muitas vezes tinha comida estragada, que não tinha passagem, que tinha que ir de ônibus. Então quem é o médico? É o aspirante e o estudante de medicina que não desistiu. Quem é o juiz de direito? Amigo meu aqui em Salvador, pastor Valnei, pastor e juiz aposentado. Como que o pastor se tornou um juiz? Um estudante que veio de baixo. Me contou a história dele. Pastor Davi, eu tinha somente o dinheiro, eu decidia se eu, naquele dia, o pouco que eu tinha, se eu comprava algo para comer, eu usava o transporte. Então, quando ele comia, ele tinha que andar quilômetros a pé. E quando ele pegava o ônibus, ele tinha que ficar sem comer aquele dia. Isso durante anos. Então, como que o pastor se tornou um juiz de direito? Ele foi simplesmente um estudante de direito que não desistiu. E Deus está falando para você nessa noite: não desista, porque o inimigo não tem medo de quem começa, ele tem medo de quem não desista. Eu quero saber onde é que está o crente que não vai desistir das promessas de Deus para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Diga glória a Deus, diga aleluia. E a palavra de Deus diz para você, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Fala comigo assim: eu perseverarei em Jesus até o fim. Feche os seus olhos, põe a sua mão no seu coração. Jesus não desistiu de você. Jesus nunca desiste de nós. E com isso eu quero perguntar se existe alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, sabendo que Ele é o Deus que te fortalece e te dá forças para não desistir. Ou talvez você é um crente que já entregou a sua vida a Jesus no passado. Você já foi batizado nas águas. Você já fez parte até de algum ministério na igreja. Mas você, por algum momento, você desistiu de Jesus. Você desistiu de servir a Ele. Você desistiu de ser fiel a Jesus. Apesar dele nunca ter desistido de você. E nessa noite Ele te chama. Então eu quero saber se você é essa pessoa. Enquanto toda a igreja continua orando, com seus olhos fechados, eu quero perguntar se você quer entregar a sua vida a Jesus, ou renovar a sua aliança com Cristo, entregando a sua vida a Ele. Se você é essa pessoa, dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você daqui. Alguém que não desiste de Jesus. Alguém que não desiste das promessas. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Talvez você esteja em casa nos assistindo através dessa transmissão pelo YouTube. Deus está falando para você em casa, ouvindo essa mensagem. Não desista de Jesus. Não desista das promessas. Não desista de servir a Deus. Onde é que está a primeira pessoa que quer fazer a sua aliança com Cristo, ou quer renovar a sua aliança? Você pode dar um sinal com a sua mão que eu quero orar por você daqui mesmo. Existe alguém entregando a sua vida a Jesus? Se não existe, você pode fazer isso ainda no final do culto, você pode procurar. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. E eu quero encerrar esse culto nessa noite somente orando por você, meu irmão, minha irmã na fé. Que talvez você falou: pastor, essa palavra foi para mim, eu quero que o Senhor ore por mim, porque foram muitas batalhas, ou tem sido um deserto, ou estou exatamente no meio dessa travessia, e eu quero que o Senhor ore por mim. Eu quero orar somente e rapidamente por aquelas pessoas que precisam de oração nessa área, serem fortalecidos para chegarem do outro lado, fortalecidos para não desistir, fortalecidos para continuarem avançando, para ter as suas forças renovadas na noite de hoje. Se você é essa pessoa, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Se passou esse tipo de pensamento por você, se passou esse tipo de batalha na sua mente, eu quero orar rapidamente por você. Venha, se coloque aqui no altar. Aleluia. Coloque as suas duas mãos no altar e faça a sua oração. Faça a sua oração a Deus agora. Faça a sua oração particular ao Senhor.
Porque eu sei que o inimigo vai tentar fazer você desistir. O inimigo das nossas almas, ele trabalha diuturnamente, 24 horas, para tentar fazer você desistir, com essas vozes, com essas propostas, dizendo não vale a pena, dizendo eu vou desistir, tentando te paralisar. Mas o Senhor é o Deus que te trouxe aqui nessa noite, pelo Espírito Santo, para renovar as suas forças e para te dizer, não desista, porque eu sou contigo e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Levante as suas mãos do alto e comece a adorar nessa hora. Seria legal se o louvor estivesse aqui para me acompanhar no final do culto, na finalização do culto. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, queremos te engrandecer pela vida dos nossos irmãos. Pai, obrigado pela vida de cada um aqui nesse altar. E eu quero agora, na autoridade do nome de Jesus, declarar sobre a sua vida somente o projeto de desistir. Mas o Senhor fala contigo, não olhes para trás. Eu quero declarar sobre a sua vida, Lucas capítulo 9, 62. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus ou para seguir Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, continue avançando, continue perseverando um passo após o outro, mesmo com o seu corpo fraco, mesmo com o seu corpo enfraquecido, mesmo muitas vezes desanimado, mesmo com pensamentos de desistir, mas não desista, continue perseverando, mesmo com talvez uma conta bancária negativa, mesmo talvez com sintomas negativos no teu corpo, mesmo com a dor, mesmo com a febre persistindo, mesmo com a dificuldade batendo a porta, mesmo que depois de orar e buscar, as coisas ficaram mais difíceis, ficaram mais complicadas ainda, mas o Senhor te diz nessa noite, não desista, porque eu sou o Deus da promessa, e quem não desiste alcança a promessa. Meu Pai, vai fortalecendo agora o teu povo, vai fortalecendo agora a tua igreja, vai fortalecendo esse irmão, essa irmã, Pai, para se submeter ao Senhor. Não desista da palavra de Deus, não desista de obedecer a Bíblia. A palavra nos fala em Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se sujeite a Deus, obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus. Não desista do processo, não desista da caminhada cristã, não desista da fé, não desista de ser crente, não desista de estudar a Bíblia, não desista de buscar o batismo nas águas, não desista de buscar o batismo no Espírito Santo. O Senhor fala contigo nessa noite, não desista, persevere, continue buscando a minha face, continue me adorando, continue me exaltando, não desista de adorar. Aleluia, Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, Pai. Aleluia, Deus, levante as suas mãos para o alto, o mais alto que você puder, e comece a adorar. Comece a declarar essa noite. Não baixe a guarda, pare de adotar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escabio descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, o escabio descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, o escabio descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, o escabio descansa, cura, recompensa vem. Sem demora. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite. E a tua palavra para nós é em tempos de guerra, de dificuldades, de batalhas espirituais, nunca tirar os nossos olhos do Senhor, nunca desanimar da fé, nunca perder a esperança, mas ser fortalecido na tua palavra. Seja fortalecido nessa noite, seja fortalecida nessa noite no altar do Senhor. Receba um novo gás,
Receba a unção do Espírito Santo. Receba a direção de Deus e o poder do alto. Assim como Elias, receba alimento para caminhar e para correr a corrida da fé. Com essa comida você irá correr. Com essa comida você será fortalecida. Com esse alimento de hoje você será fortalecido. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Fortalece a fé, meu Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelas Tuas promessas. Obrigado, Deus, pelas Tuas promessas. Obrigado, Deus, pelas Tuas promessas. Obrigado, Deus, pelas Tuas promessas. Nós não desistimos da Tua promessa. Nós não desistimos da promessa. Não desistimos da promessa. Não desistimos da promessa. Não desistimos da promessa. Sem desistir da promessa. Sem desistir da promessa. Sem desistir da promessa. Sem desistir, forças para caminhar e perseverar. Sem desistir da promessa. Unção para caminhar, unção para caminhar. Unção para guerrear, unção para guerrear. Unção para guerrear e não desistir. O escravio descansa, cura, recompensa vem. Sem demora. O escravio descansa, cura, recompensa vem. Levante as suas mãos para o alto. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a tua vida, com a tua família e todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra. Quem crê diz, diga glória a Deus.